Hello there, teachers! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Teacher Mike Coulter, professor do componente Língua Inglesa da Rede Pública Estadual do Estado de São Paulo. E eu fiz esse canal para ajudar você, professor, com as suas aulas de língua inglesa. Então aqui eu vou mostrar o passo a passo de como eu faço cada uma das atividades do material digital, quais atividades eu adapto, quais atividades eu incluo, tudo para ajudar você com suas aulas desde o 6º ano do ensino fundamental, anos finais, até a 3ª série do ensino médio. Se é a sua primeira vez aqui no canal e se você gostar desse vídeo, já deixa o seu joinha, já se inscreva no canal e também entra no nosso grupo de WhatsApp, o link está aqui na descrição, para receber novidades e trocar uma ideia com a comunidade de inscritos do canal. Lembrando que quando eu comento sobre as aulas, eu coloco aqui na tela o material digital que a gente faz o download lá no repositório do Centro de Mídias, mas lembrando, gente, se vocês vão usar o áudio que tem lá no slide, vocês precisam fazer o download da versão PPTX, ok? Se você abrir a versão PDF ali na hora da aula, não vai funcionar o áudio, você tem que baixar a versão PPTX. E eu também mostro um handout, que é um livro do aluno que eu elaboro com as atividades que estão no material digital. Eu pego tudo que está lá, o que tem de mais importante que o aluno precisa ter, coloco nesse handout com um layout mais bonitinho, bem parecido com o livro dos estudantes que eles têm aí, dos outros componentes curriculares. Eu imprimo esse material e entrego para os alunos toda a aula e eles vão acompanhando a aula ali, fazendo as anotações. Esse handout também está disponível aqui embaixo para você baixar e usar. Então vamos começar. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a segunda aula para esse 4º bimestre para as turmas do 7º ano. O título da aula é Dates and Destinies Part 2, ou seja, Datas e Destinos Parte 2. Na aula passada eles viram os meses em inglês e os ordinal numbers que eles usam para falar datas. Nesta aula eles vão aprender como falar os anos em inglês. Então a gente tem aqui de conteúdo Dates in English, Years, os anos, e Simple Past Review, Regular and Irregular Verbs. De objetivo, nós temos comunicar e compreender datas de acontecimentos importantes do passado. A primeira atividade que nós temos aqui é um relembre. Se você for usar a atividade do jeito que está aqui no slide, como que eu oriento? Pede para o aluno ler o enunciado em silêncio, cada um lê o seu enunciado, cada um grifa o que eles acharem importante, o que eles entendem, na verdade, do enunciado, e aí, a partir daí, a gente pede para eles falarem o que eles entenderam que é para fazer. E a gente lê o exemplo que nós temos ali, ó, What is the 4th month of the year? Pede para todo mundo repetir. A gente lê a resposta, pede para todo mundo repetir, e aí a gente pode falar, ok, a pergunta está sobre o 4th month. E se eu quisesse fazer a pergunta sobre o mês 1, qual que seria a pergunta? What is the 1st month, teacher? Ok, very good. What is the 1st month of the year? E aí alguém responde, it's January, ok? Entenderam como que é para fazer? E a gente dá um tempinho para eles criarem essas perguntas, estipula tipo 2 minutos para criar as perguntas e depois 2 minutos para conversar com quem está do lado. Para a gente fazer a checagem dessa parte, aí a gente pode pedir para um aluno, ok, aluno número 1, lê a sua pergunta. Agora escolhe alguém que você não conversou para responder, tem que ser alguém diferente, porque a pessoa que ele conversou já sabe a resposta. Ok, agora aluno número 2, lê uma pergunta sua, escolhe outra pessoa para responder. E a gente segue esses procedimentos. Eu mudei, eu não vou usar a atividade do jeito que ela está aqui no slide. Em vez disso, eu fiz uma atividade lá no Wordwall para começar a aula com um joguinho para eles. Então aqui no handout do aluno tem o QR Code e tem o link aqui também que o professor só clica e abre o jogo lá na tela. Se você tiver dispositivo suficiente, você pode deixar eles jogando em pares e o jogo é esse aqui. Como que vai funcionar? Vou dividir os alunos em grupos, né? Então eu posso colocar 2 fileiras ou metade da sala é um grupo, outra metade é o outro. E aí eles tiram para o ímpar para ver o grupo que começa e o grupo que começar tem a primeira pergunta aqui. Nós temos a pergunta, vamos todo mundo repetir? Let's repeat. When is Proclamation of the Republic Day? Todo mundo repete. Let's repeat again. When is Proclamation of the Republic Day? Todo mundo repete. Como é a vez do grupo número 1, vocês precisam responder em inglês. E a gente deixa eles responderem. Se eles não souberem, eles passam a vez para o próximo grupo. Ou se eles responderem errado, eles não marcam ponto. O aluno respondeu, a gente clica aqui ó, no virar para ver a resposta. It's on November 5th. O grupo acertou?
Vamos fazer repetition da resposta só para praticar de novo o mês, só para praticar de novo o dia. Por que mesmo que eu estou usando on aqui? Ah, porque é o mês e o dia. E se fosse só o mês, o que eu usaria? In. Ok, o grupo acertou, marca um ponto. Agora é a vez do próximo grupo. When is Halloween? Let's repeat, when is Halloween? Todo mundo repete. Let's repeat again, when is Halloween? Então, grupo 2, quando que é? E aí deixa eles responderem. Respondeu, a gente vira para ver. Ah, it's on October 31st. Let's everybody repeat. It's on October 31st. Todo mundo repete. A gente marca o ponto se o grupo respondeu corretamente. E aí a gente continua perguntando quando que é o Natal, o dia do trabalho, quando que é o Ano Novo, quando que é o dia dos professores, quando que é o dia das crianças, quando é o aniversário de alguém, aí o aluno responde. Nesse aqui ele precisa responder o que tem que estar correto, it's on, mês e dia. E depois, quando que é o dia das mães, aí aqui a gente vai falar para eles, lembra que não é uma data específica, aqui vocês vão ter que lembrar dias da semana, porque a resposta, it's on the second Sunday of May. Então tá trabalhando meses, tá trabalhando ordinal numbers, e por último, when is Independence Day in Brazil. Terminamos esse jogo, eles vão se divertir, eu garanto que eles vão gostar de fazer esse jogo. Só para finalizar, a gente pode falar. Então, qual que é a pergunta que a gente está vendo? When is? Tananã. O que eu posso completar essa pergunta? When is Christmas? When is Independence Day? E para responder, it's on. E aí, o que a gente coloca? O mês e o dia. O que a gente usa mesmo no dia? Ordinal number. Ok, very good. Fizemos essa revisão. E aí, nós vamos dar continuidade nas atividades da aula. Vamos para o próximo slide, então, que tem uma atividade na prática. Isso está no handout do aluno. Vamos seguir os procedimentos para treinar os alunos a interpretarem enunciados. Então, a gente vai pedir para eles lerem em silêncio o enunciado lá no handout deles. A gente pede para eles irem grifando as palavras que eles conhecem no enunciado. E a gente pergunta para eles, ok, com base nessas palavras que vocês grifaram, o que é para fazer nessa atividade? Eles vão falar, a gente vai ler o texto, read the text and answer the question, e responder as perguntas. Vamos ver quais são as perguntas? Let's repeat. When was Ingrid born? Eles repetem. Let's repeat again. When was Ingrid born? A gente viu essa pergunta na aula passada. When a gente acabou de usar. O que significa when? Quando. E o born, que a gente viu na aula passada? Nasceu, was born. Então, when was Ingrid born? Quando ela nasceu. Pessoal, vou precisar entender todas as palavras do texto para responder essa aqui? Não, teacher. O que eu preciso entender? O mês, o dia e o ano, ok? Então não se preocupe em entender todas as palavras do texto. Olha a próxima. Let's repeat. When did Ingrid graduate from the university? Vamos repetir de novo. When did Ingrid graduate from university? Ok, o que está perguntando? O que é when? O que é university? Quando faculdade? Quando universidade? Quando a Ingrid o que então? Quando ela se formou, graduate, ok? Vou precisar de novo entender tudo do texto? Não. O mês, o dia e o ano, ok? Como que a gente vai responder de maneira completa essa primeira pergunta? Ingrid was born, tananã. E a segunda? Ingrid graduated, tananã, ok? Então agora vocês vão ler o texto e eu vou dar 2 minutinhos para vocês lerem o texto em silêncio e responderem essa pergunta. Teachers, o que é importante? Fuja do instinto, da vontade de pedir para os alunos lerem o texto em voz alta. Aqui não é o objetivo, ok? Qual que é o objetivo aqui? Eles tirarem informações do texto. Se a gente pede para eles lerem em voz alta, eles vão ficar com vergonha por causa da pronúncia, eles vão ficar inseguros e não vão prestar atenção nas informações. E também, quando vem as provas que eles precisam fazer, prova paulista, vestibular lá para frente, eles não têm que ler o texto em voz alta, eles têm que saber tirar a informação do texto. Então vamos fugir do instinto, da vontade aí de pedir para o aluno ler o texto em voz alta, porque não é o objetivo agora, ok? Depois que eles fizeram a leitura do texto em silêncio e responderam as perguntas, a gente pode colocá-los em pares para um momento virem e converse rapidinho e aí um vai perguntar para o outro. Faz a pergunta em inglês e o amigo responde. Então, por exemplo, eu estou sentado com você, eu vou perguntar 1, você me responde, e aí você pergunta 2, eu respondo e a gente vê se a gente colocou a mesma coisa. Depois que a gente fez isso vai tipo 1 minutinho. Acabou isso, aí a gente fala, ok, aluno número 1, responde para mim a pergunta 1.
Aluno 2, responde a pergunta 2. Ou a gente pode deixar quem quiser responder, ok? Quem quer responder a 1, quem quer responder a 2. Lembrando sempre da gente não deixar só aquele aluno que participa muito participar da aula. A gente tem que chamar alunos diferentes. Depois disso, a gente pode passar os slides com as respostas. Podemos até explorar um pouquinho por que aqui está usando on. E aí a gente já puxa. E aqui, ó, in. A gente está vendo que o in a gente usa com ano, muito bom. Então, na aula passada a gente viu que o in é com o mês. E agora a gente está vendo que o in também é com o ano. E a gente vai para o próximo slide. O próximo slide é um foco no conteúdo. Vamos falar para o aluno que sempre que ele vir essa seção aqui, ó, foco no conteúdo, tanto no componente curricular língua inglesa, quanto nos outros componentes, ele precisa saber que é o momento da aula que vai trazer o conteúdo que ele vai estudar nessa aula, ok? Então a gente fala para eles que é a sessão importante, que eles vão aprender o conteúdo, a gente pede para um aluno ler o primeiro trecho aqui, depois a gente pede para outro aluno falar o que ele entendeu desse trecho, aí quando chega o momento que é o exemplo em inglês, o teacher lê em voz alta e pede para todo mundo repetir, ou nesse caso, toca o áudio aqui e pede para todo mundo repetir, pergunta o que eles entenderam dessa frase, aí a gente lê o próximo trecho e vai fazendo as explicações. O que esse foco no conteúdo está falando é como falar os anos em inglês. Embora em português a gente diga 1981, no inglês eles não falam isso quando são anos. Se fosse dinheiro, eles falariam 1981, falaria 1981 dólares. Mas, se eles estão falando de anos, eles dividem. Então, eles dividem em dois, né? O 1900 vira 19 e o 81 continua 81. Então, em vez de falar 1981, ele vai falar 1981. Ou seja, 1981. Olha o outro exemplo ali embaixo, 1723, 1723. Porém, se tem um zero ali na terceira casa, na casa da dezena, ele vai pronunciar esse zero como ou. E ele vai falar os dois primeiros juntos, fala ou e fala o último. Por exemplo, 1806, ok? Ou seja, 1806. Vamos supor 1907. Ele vai falar 1907. E aí ele vai separar em três. Os dois primeiros, o ou e o último. Ok? E por último, os anos que vêm depois do ano 2000, que é o 2003, que aí sim eles podem falar 2003, 2015 ou só 2003, 2003, ou 2020, por exemplo, 2020 ou então 2020. Ele pode falar dessas duas maneiras. Esses exemplos, eles aparecem lá no handout do aluno, então conforme o professor vai fazendo as explicações, ele vai pedindo para os alunos irem acompanhando aqui. Eu coloquei até de uma corzinha diferente, ó, para a gente ver 1981, para ver o que separa certinho, então pede para eles irem acompanhando aqui, ok? Terminamos de fazer essa leitura do foco no conteúdo, demos os exemplos todos, aí a gente pode pedir para os alunos, ok, então resumam para mim, o que vocês entenderam do que a gente leu? E pede para eles usarem as próprias palavras para explicar o que eles entenderam dessa explicação. A gente continua agora e tem um momento pause e responda. Como é a leitura do ano abaixo, e a gente pede para eles falarem qual que eles acham que é a correta e por quê. Aqui está trazendo 2016, que é a resposta correta. A gente pode até falar que esse ano tem duas maneiras de falar. Qual que é a outra maneira de falar? Que é 2016. E aí a gente mostra qual que é a resposta correta. Terminamos, vamos para um exercício na prática que a gente vai praticar o que eles acabaram de ver, que são os anos em inglês. A gente vai pedir para eles lerem o enunciado em silêncio, falar o que eles entenderam do enunciado, e a gente fala que então, antes da gente ouvir, a gente vai praticar como falar esses anos em inglês. Então, por exemplo, o primeiro aqui, como que eu falo, classe? 1819, let's repeat, 1819. E o segundo, como que eu falo? 1918. E o terceiro, 1987, fazendo repetition, ok? Então lembra, ó, esses aqui a gente corta ao meio e fala os dois primeiros e os dois últimos, ok? E aqui, ó, quando chegar na parte do 2000, como que a gente faz? A gente pode cortar ao meio, como que fica? 2007, ou a gente pode falar o número inteiro, como que é? 2007.
É importante a gente fazer essa... puxar com eles como que a gente pronuncia esses anos, para eles se acostumarem, que é o que eles precisam ouvir, né? Então a gente treina antes com eles a pronúncia, mas também repete uma vez cada alternativa, e aí a gente toca o áudio. Lembre os alunos que eles não precisam entender tudo do áudio, eles precisam focar nos anos, ok? A gente fala para eles também que a gente pode tocar aí 2, 3 vezes cada pessoa para eles fazerem as anotações e para eles verem a resposta, eles não precisam pegar tudo de primeira. Depois que a gente tocou, aí a gente vai chamar 4 alunos de surpresa, ou pode ser até 4 voluntários, mas lembrando de não ficar sempre os mesmos alunos, e pede para cada um responder o que colocou em cada um das alternativas que tem aqui. Terminamos, a gente faz o repetition das respostas corretas e mostra o slide com as respostas corretas para eles. Vamos dar continuidade, aí a gente tem agora uma atividade que é mais um reading, que também está lá no handout do aluno. Então como que a gente vai fazer? Pede para o aluno ler o enunciado em silêncio, pede para ele falar o que ele entendeu do enunciado, mas antes de ler o texto, a gente lê as perguntas, ok? Isso é uma estratégia que a gente precisa ensiná-los, que sempre que eles forem fazer provas, antes de ler o texto, antes de ouvir o áudio, vê as perguntas, porque aí quando você tiver contato com o material, seja na leitura ou na escuta, você vai prestar atenção no que você precisa responder, porque às vezes eles ficam meio perdidos, sem foco na leitura ou sem foco na escuta, e aí eles não prestam atenção na informação importante e não vale de nada esse primeiro contato com o material. Então a gente lê a primeira pergunta e faz o repetition com eles. Ok, so let's repeat. When was Martin Luther born? Let's repeat. Todo mundo repete. O que significa essa pergunta mesmo? A gente já viu na aula passada, já viu no começo dessa aula. When was born? Quando ele nasceu. Very good. Let's repeat. When did he deliver his famous I have a dream speech? Let's repeat again. When did he deliver? Eles repetem. His famous I have a dream speech. Eles repetem. Ah, o que está perguntando aqui? Quais palavras vocês conhecem? E aqui a gente vai ter que explicar um pouquinho a parte cultural para eles, mas sem prolongar muito, né? Porque os meus, pelo menos, não conhecem Martin Luther. E por último, when did he die? Let's repeat. When did he die? Let's repeat again. When did he die? O que significa? Quando ele morreu. Very good. Então vamos lá. Como que vai ser o começo dessa resposta aqui, ó? When was Martin Luther born? Ah, teacher, Martin Luther was born. Very good. Ou então, he was born. E o começo da resposta 2, como que vai ser? When did he deliver? Lembra que o did indica que é passado, então a gente vai ter que pôr no passado a resposta. He delivered. Ok, when did he die? E aí a gente já puxa um pouquinho a questão do did, já puxa um pouquinho a questão do regular e irregular verb. Se bem que aqui foram só o regular, né? E aí a gente montou já o comecinho da resposta com eles. Professor, se você quiser que eles coloquem só a preposition e a data, pode ser também. Depende do como você está de tempo, depende do andamento da sua aula e da sua turma. E aí o professor que decide. E aí a gente deixa eles lerem em silêncio o texto, lembrando que eles só precisam prestar atenção nas datas, eles não precisam entender tudo do texto. A gente dá ali uns 2, 3 minutinhos para eles lerem o texto e aí a gente vai checar. Para a gente checar, a gente coloca eles em pares e faz aquela mesma checagem que a gente fez. Um faz a pergunta em inglês e o outro responde também em inglês, baseado com o que eles tiraram do texto. Depois que nós fizemos isso, aí a gente chama 3 alunos usando a técnica de surpresa ou voluntários, lembrando, sem repetir alunos, e aí a gente pede para cada um responder uma pergunta. Depois disso, a gente mostra o slide com as respostas, aí a gente pode fazer repetition dos anos, repetition das datas aqui só para treinar mais um pouquinho, e vamos para a última atividade da aula. Essa última atividade, ela não está aqui no slide, porque foi uma atividade que eu criei para eles praticarem um pouquinho mais os anos. Então ela está apenas lá no handout. O que nós vamos fazer? Procedimentos de sempre, né? Pede para o aluno ler o enunciado em silêncio, pede para ele explicar o que ele entendeu do enunciado, e a gente mostra que a gente tem várias perguntas aqui. Let's repeat the question, let's repeat. When was Brazil colonized? Todo mundo repete. Let's repeat again. When was Brazil colonized? Todo mundo repete. O que está perguntando? Ah, muito bom. E se eu sei a resposta? Vocês sabem? Quando que foi? Ah, 1500, teacher. Ah, como que eu falo isso em inglês? Ah, então, ó, se você está certo, você vai usar essa resposta aqui, ó. Let's repeat. I'm sure it was in... Todo mundo repete.
Vamos repetir de novo? I'm sure it was in... Todo mundo repete. Se eu estiver mais ou menos certeza, se eu estou meio indeciso, eu vou usar I think it was in. Let's repeat. I think it was in. O que significa isso? Ah, eu acho que foi em... Ok, e agora se eu não sei, se eu vou só chutar, eu vou falar I don't know. Let's repeat. I don't know. Maybe in. Let's repeat again. I don't know. Maybe in. Ou seja, eu não sei. Talvez em... Tananã. Ok? Vamos repetir aqui todas as atividades para ver se vocês lembram. E a gente faz o repetition de todas as perguntas para ver se eles entendem. E aí a gente os coloca em pares para praticar. Como que vai funcionar? Um aluno faz as perguntas ímpares, o outro faz as perguntas pares. Ok? Então eu estou com você, eu vou perguntar: When was Brazil colonized? Aí você fala, I'm sure it was in 1500, ok? Lembrando, ó, 1500, sempre que um número termina com 00 em inglês, eles falam os dois primeiros e adicionam 100, ok? Então, por exemplo, 1500, 1500. Se fosse, por exemplo, 1200, 1200. Eles usam isso para os anos também, ok? Mas aí a partir do ano 2000 eles não falam 2000, aí eles falam 2000, ok? E aí a gente faz o repetition, então, de todos esses fatos para ver se eles sabem, e eles vão checando e eles vão discutindo em pares depois e colocando o que eles acham que é a resposta correta. Para verificar, a gente pode fazer de uma maneira bem simples, que seria, ok, number 1, what was the year? E alguém responde. Number 2, number 3, number 4, e a gente pega 10 alunos para responder. Ok? Se o professor tiver tempo, ele pode até selecionar 10 alunos, cada um vai fazer uma pergunta para outro aluno. Então, por exemplo, aluno 1 faz a pergunta 1 para um amiguinho da sala. Ele faz a pergunta para o aluno 2 responde. Aluno 3 faz a segunda pergunta para alguém. Aluno 4 faz a próxima pergunta e eles vão fazendo isso. E aí, dessa maneira, 20 alunos vão participar nessa atividade. Mas se você não tiver com tempo, só faz a checagem rapidinha. What year is number 1? E um aluno responde, what is number 2, what is number 3, e etc. Terminamos e nós temos aqui o slide de encerramento. Na aula de hoje vimos como dizer datas em inglês, indicando dia, mês e ano. Diga uma data completa em inglês, pode ser sua data de nascimento ou outra data marcante para você. E nós temos também aquela seção que eu gosto de incluir no material do aluno, que é What I Learned Today. Lembrando que nessa sessão o professor lê as frases em voz alta e quando chega a lacuna, ele pede para os alunos responderem. Então hoje aprendemos que temos 3 maneiras de falar os anos em inglês. No geral, dividimos em blocos. No geral, em quantos blocos? Em 2 teachers. Por exemplo, 1994. Coloca um exemplo ali, né? Pede para eles falarem os exemplos, não fale você. Se a decena for um 0, nós o pronunciamos como... Como que a gente pronuncia quando tem um 0 lá na terceira casa? Oh, teacher, ok, então escrevo aqui, oh. Quem pode me dar um exemplo? E aí deixa eles falarem um exemplo, a gente escreve o exemplo aqui. Para anos após o ano 2000, temos maneiras de dizer. Quantas maneiras? 2, teacher, ok. Falamos o número inteiro, por exemplo, quem me dá um exemplo de um ano que a gente pode, como a gente pode falar um ano inteiro? Por exemplo, o ano que nós estamos agora, 2025, como que a gente fala inteiro? 2025, teacher, ok, vamos escrever aqui. Ou dividimos em blocos. Como que fica dividido em blocos? Deixa eles falar 2025. Ok, vamos escrever aqui. Depois disso, vamos abrir o gerenciador de tarefas lá na tela da sala, mostrar a tarefa da aula de hoje, ler os enunciados dos exercícios com eles, mostra como que aquele exercício está ligado à aula que eles acabaram de fazer, até indicando qual atividade do handout deles, do livro do aluno, pode ajudar a fazer essa tarefa, e aí a gente garante que eles não vão ter dúvida quando forem fazer a tarefa. Foi isso que eu preparei para essa segunda aula para as turmas de 7º ano para o 4º bimestre. Lembrando que aqui embaixo está o handout dessa aula e também o link para entrar no meu grupo de WhatsApp. Se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo, deixa seu comentário aqui embaixo para ajudar a engajar o vídeo. Deixa seu joinha também e manda esse vídeo naquele seu grupo da sua URE de professores de língua inglesa, para aquele seu colega de outra unidade escolar, mas que também dá aula de língua inglesa, ou no seu grupo de Multiplica de professores de língua inglesa. Eu fico por aqui. Thank you so much for watching this video and see you in the next one. Bye bye!